Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso encontro da leitura da carta aos Hebreus. Hoje, trabalhando o capítulo 12, do versículo 14 ao 17, é o nosso 31º encontro. Ouçamos o texto que vamos refletir. Endireitar os caminhos. Não voltem atrás. Procurem estar em paz com todos. Progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Vigiem para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vocês, provocando perturbação e contaminando a comunidade. Não haja nenhum fornicador ou profanador, como Esaú, que vendeu seus direitos de filho primogênito em troca de um prato de comida. E vocês bem sabem que, a seguir, ele foi rejeitado, quando quis obter a bênção como herança, porque não encontrou a possibilidade de seu pai mudar a decisão, embora ele pedisse isso com lágrimas. Este é o texto que nós vamos refletir. Iniciamos lá com o nosso versículo 14. Procure estar em paz com todos, progridam na santidade, porque sem ela, isto é, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. O autor inicia com uma série de imperativos, exortando os destinatários da carta à vida de virtudes. Procure estar em paz com todos. A iniciativa é nossa. Devemos ser promotores da paz e estar em paz com todos, sem exceção. São Paulo, na carta aos Romanos, diz: se for possível, preste atenção, se for possível, existem casos que é impossível, mas se for possível, no que depende de vocês, isto é, depende de nós, não depende do outro, o que depende de vocês, viva em paz com todos. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Temos que ter a iniciativa. Segundo, progridam na santidade. Trata-se de um aperfeiçoamento constante, é um progredir. É um aperfeiçoamento que cresce sempre. O santo é aquele que pertence a Deus, que cresce, que progride na santidade, que caminha conduzindo sua vida tendo consciência que pela fé nós não nos pertencemos, mas pertencemos àquele que nos amou e nos ama. A finalidade do crescimento na santidade é ver o Senhor como única condição. Versículo 15. Vigiem para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vocês, provocando perturbação e contaminando a comunidade. Outro imperativo. Como atitude de prudência e preocupação com a saúde da comunidade. Ter uma comunidade saudável, não doente, nem neurótica, onde o poder se sobrepõe ao amor e à fé em Cristo. Vigiem, a fim de que ninguém abandone a graça de Deus, isto é, para que não renuncie à fé, isto é, apostasia,
É a graça recebida por Deus por meio do seu Filho amado. É o imperativo, é uma exortação à vigilância, à atenção constante. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vocês. Isso é sério. A vigilância é para evitar que o veneno entre na comunidade e mate a comunidade com seu veneno. Divisão, intriga, jogo de poder, vaidades, prepotência, arrogância, falar mal, maledicência. Então, ele vai dizer, não se deve criar raízes do mal. Tem que ser arrancada antes que nasça. Essa raiz não serve para a sanidade, a saúde da comunidade. Mais do que nunca é uma advertência. A comunidade deve estar sempre nesta unidade, cujo vínculo do amor, que é Cristo, é aquele que articula todos os ministérios, na igreja. Isto é, depois ele fala, provocando perturbação, raízes venenosas que desarticulam o bem-estar da comunidade, o equilíbrio da comunidade. Nós vemos que muitas vezes a sede do poder desenfreado, seja também na concorrência dentro da igreja, na inveja, como a raiz da inveja entra nas comunidades e elas não deixam as pessoas exercerem seus ministérios, porque ela acaba abafando todos os serviços e ministérios e serviços na igreja, desestruturando a comunidade e contaminando a comunidade, diz o autor da carta aos Hebreus. A tradução melhor seria contaminando a muitos. Existem muitos vícios e más intenções que desarticulam o bem comum. Muitos fakes, mentiras, hoje desarticulam a verdade e semeiam o ódio. Versículo 16. Não haja nenhum fornicador ou profanador, como Esaú, que vendeu seus direitos de filho primogênito em troca de um prato de comida, isto é, um prato de lentilha. O autor continua exortando. Não haja nenhum fornicador. Verbo no imperativo, como condição de manter a pureza na comunidade. Esses dois exemplos têm como fundamento Esaú. A fornicação, como no livro de Oséias e Jeremias, está ligada a voltar a cultuar os deuses pagãos. No Antigo Testamento, a luxúria simboliza a idolatria com seus cultos orgiásticos, a licenciosidades, como o culto do deus Baco, o culto do deus do vinho, deus Baco. Aí vinham os bacanais, que era o culto que se dava ao deus do vinho, onde se celebravam os bacanais, festas licenciosas na tradição antiga. O versículo quer tratar da apostasia e adesão ao paganismo, quando se abandona ao batismo, com comportamentos perniciosos dentro da comunidade. Porque alguns haviam caído na perseguição. Depois, arrependidos, quiseram voltar. E a comunidade acabou, dizendo, olha, nós não podemos acolher mais vocês. Vocês renunciaram à fé. O julgamento agora pertence a Deus. Então, há uma realidade desse compromisso sério com o corpo de Cristo, a comunidade e a igreja. Logo depois, o exemplo dado é o exemplo de Esaú, que trocou o valor da sua primogenitura por um prato de comida, lentilha. Trocou quando teve fome. Se troca às vezes o valor maior pelo menor quando se tem necessidade. Não se troca o bem maior, a vida em Cristo, pelo menor, um prato de comida, uma necessidade humana.
lá no livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 33. Isso aqui também nos faz despertar, né, uma reflexão, uma pequena reflexão. Quantas vezes nós trocamos o certo pelo duvidoso? Quantas vezes nós, através do afã de sermos felizes, trocamos o prazer por aquilo que é certo, que é correto, que devemos aplicar e correr atrás. Versículo 17. E vocês bem sabem que a seguir ele foi rejeitado quando quis obter a bênção como herança, porque não encontrou a possibilidade de seu pai mudar a decisão, embora ele pedisse isso com lágrimas. Gênesis, capítulo 27, do versículo 30 ao versículo 40. O autor continua expondo o exemplo de Esaú e a perda da primogenitura. Para Jacó, não havia lugar para Esaú de arrependimento, mesmo com lágrimas. Ele perdeu. Ele, ao aceitar o pouco, trocando pouco pelo muito, ele então aceitou o prato de lentilha, perdendo muito, que era a primogenitura, não teve mais volta. Muitas decisões nossas, quando percebemos, não tem mais volta. Agora nós temos que assumir e levar à frente aquilo que foi feito de escolha errada. Se escolhe sempre o melhor, nunca o menor. Isso é um critério de discernimento. O melhor sempre, não o menor. O autor continua então expondo o exemplo de Esaú e a perda da primogenitura. A penitência depende da boa vontade do ser humano. E temos que ter certeza que existe um tarde demais, uma oportunidade perdida, que nem as lágrimas vão poder recuperar. Quantas vezes as pessoas chegam em determinado momento assim, já é tarde demais. É uma realidade, né, de nós sermos capazes de assumir. Se bem que na fé, quando a gente diz é tarde demais, nunca é tarde para Deus. Tudo é momento de recomeço. Desde que você tem essa realidade de busca sincera de Deus, Deus sempre será o recomeço. Não mais naquilo que Ele deixou, mas naquilo que Ele pode construir a partir de agora. Trata-se do momento do juízo, quando Deus, na figura de Isaac, distribui sua bênção. Então, gemer e chorar, vamos supor, o cristão tipo Esaú, pedirá mais uma vez espaço para a penitência, mas Deus já não lhe concederá a oportunidade, pois a revelação de Cristo foi derradeira e definitiva, dada por Deus à humanidade, que tem diante de si uma decisão fundamental. Essa tendência dessa visão, que é a visão da época do autor da carta aos Hebreus, aos poucos a igreja vai tendo uma nova consciência. Então, a consciência da penitência, da reconciliação, do retorno. Mas muitas vezes as pessoas têm consciência de que devem mudar, mas não têm forças necessárias para mudar. Elas têm que descobrir essa capacidade, porque primeiro passo do dom da graça é você fazer todo o esforço possível, como diz, para entrar para a porta estreita, isto é, para poder estar na graça de Deus. Você tem que ter uma resposta positiva a esta graça, porque Deus não faz magia. Ele quer essa colaboração do ser humano, essa atitude do ser humano diante da exigência que ele tem de mudar de vida, né? As pessoas às vezes ficam tão acostumadas, né, que elas às vezes esquecem de mudar, de vencer, de ir atrás. É por isso que quando uma pessoa para de fumar, ela toma uma decisão decidida. Não vou mais. E a partir dali, muitas pessoas não vão. Outros tentam e não conseguem. Porque essa força deve ser descoberta dentro dela. A graça divina já está dentro dela. Mas ela tem que buscar nessa graça forças para conquistar esta liberdade diante de uma realidade que a escraviza.
O autor, então, usa o exemplo de Esaú, né, para nós, que vem aqui explorado pelo autor, para advertir os cristãos do perigo da infidelidade à fé. A escolha de Esaú foi ímpia. Os cristãos não devem desconsiderar este risco, porque no caso de Esaú não haverá possibilidade de penitência. Foi definitivo, ele perdeu a herança. E não existe choro que pudesse restituir para Esaú a primogenitura. Então, a partir do momento em que a graça é perdida, nós podemos tentar uma nova realidade, uma nova ação da graça. Mas aquilo que foi perdido, infelizmente, nós não podemos deixar esse tempo, né, para frutificar a graça recebida. Mas há possibilidade, há reconciliação, acreditar na reconciliação, porque a fidelidade aqui é de Deus, a miséria humana, sempre diante da fidelidade de Deus, é impulsionada a melhorar, a refazer, né, a converter. Não podemos perder a seriedade das coisas e jogar com a sorte, como fez Esaú. E o cristão, quando descuida da sua opção fundamental pelo Cristo, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele esquece da seriedade desse compromisso de fé em Cristo Jesus. As ofertas são muitas, mas a exigência do Evangelho faz com que nós sejamos plantas novas, homens e mulheres novos, agora fortalecidos, regados, nascidos dessa fé que nos sustenta e nos ajuda a enfrentar essas dificuldades que estão aí. Fé não é alienação. Alienação é quando as pessoas usam da fé para controlar as pessoas numa relação de poder e dependência, de conhecimento e ignorância. Não, isso não é fé. Fé não é reação. Hoje eu estou bem, amanhã não estou. Não, isso é oscilação de humor. Isso um bom psicólogo pode resolver para você. Não é? Então, fé é uma atitude que você acredita, que você busca nela forças, enfrenta as dificuldades e é capaz de vencer por esta perseverança, na confiança daquele que você recebeu no batismo, que te acompanha na sua caminhada para a santidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.